Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho e se gostarem do vídeo partilhem, comentam, ponham like, que é importante para fazer crescer o canal e para o tornar sustentável. E o tema que eu escolhi para hoje é a interpretação ideal. Em que é que consistirá a interpretação ideal? No sentido formal. Como devem saber, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu desenvolvo muito trabalho acerca de investigação, de estudo, de criação acerca da lógica e da hermenêutica para efeitos de filosofia do conhecimento, filosofia da consciência e filosofia aplicada. E, eh, e decidi falar acerca da interpretação ideal neste momento. Que eu desenvolvo também conceitos, estou a desenvolver conceitos que agora vão aparecer numa obra e também irão aparecer numa outra obra a seguir, uma obra que eu vou publicar agora e noutra que irá a seguir. A que eu vou publicar agora com o nome Individuologia, podem procurar depois se estiverem interessados, em que eu falarei acerca disto, também em termos de consultoria filosófica. E em que é que consistirá então a interpretação ideal? Para falar acerca da interpretação ideal, eu desenvolvo outros princípios fundamentais da hermenêutica, o conceito da imparcialidade hermenêutica, de dever hermenêutico, de relativismo hermenêutico, de ponto de partida hermenêutico, de centro hermenêutico, tudo isto relativamente ao exercício hermenêutico em si, porque quando eu falo em hermenêutica, no meu entender, eu falo em ciência da interpretação para a compreensão. Portanto, em que é que consistirá a interpretação ideal? A interpretação ideal, no meu entender, que vale o que vale e é uma questão formal, consiste em colocar o centro da nossa interpretação na compreensão do objeto interpretativo. E já vão perceber porquê. Porque, por exemplo, quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, por vezes a pessoa, prioristicamente, quando vai interpretar algo, a pessoa vai com tendências. A pessoa, o final do exercício hermenêutico, no final do exercício hermenêutico, é uma pessoa, porque tem conservadorismo intelectual, apegos e bloqueios, no final a pessoa está mais preocupada, a finalidade no fundo, o objetivo no fundo, a pessoa está mais preocupada a continuar a pensar da mesma maneira e não compreender o objeto interpretativo em si, colocando o objeto no centro, colocando a compreensão do objeto no centro. E quando uma pessoa não tem abertura consciencial, quando uma pessoa não coloca no seu exercício hermenêutico o centro da sua atenção no objeto interpretativo, não coloca como centro compreender o objeto interpretativo, não interessa se uma pessoa pois, tem de colocar em causa as suas crenças ou de questionar as suas crenças, quando uma pessoa não coloca, como é que eu ia dizer, como centro do exercício hermenêutico a compreensão, a pessoa poderá condicioná-la a priori. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Vamos imaginar que temos, em termos de filosofia social e política, que temos aqui pessoas de ideologia de esquerda e aqui pessoas de ideologia de direita. Vamos imaginar que de repente aparece uma nova teoria, em termos de filosofia social e política, uma nova teoria que, a prioristicamente, não interessa se é de esquerda ou se é de direita. Ambas as pessoas vão partir de pontos diferentes, em termos de conteúdo, em termos de particular, de contexto em particular, as pessoas vão partir de contextos diferentes. As pessoas da filosofia de esquerda têm uma forma muito própria de pensar e as pessoas de filosofia de direita têm uma forma muito própria de pensar. Ambas vão entrar em contato com esta nova teoria, com esta nova ideologia, a partir de pontos diferentes. Portanto, são pessoas diferentes. A questão do ser, são pessoas diferentes. E, prioristicamente, há alteridade. Há pessoas diferentes, a pensar de forma diferente, que vão entrar em contato com o mesmo objeto interpretativo. Mas há um ponto de partida que deve ser o mesmo. Que ponto de partida é este? É a questão do dever hermenêutico. As pessoas são todas diferentes, mas há um dever que deve ser o mesmo. O dever hermenêutico. O que é que eu quero dizer com isto? O dever de procurar compreender o objeto interpretativo tal como ele é. Portanto, este ponto de partida hermenêutica deve ser o mesmo para toda a gente. Realizando o dever hermenêutico. A partir do quê? De um relativismo hermenêutico. A pessoa não pode olhar para esta nova ideologia, tanto as pessoas de esquerda como as pessoas de direita, por exemplo, não pode partir do princípio que ela está errada ou partir do princípio que ela é inferior às próprias crenças, tanto as pessoas de esquerda como as pessoas de direita. A pessoa tem de conseguir colocar minimamente em pé de igualdade aquela perspectiva, tem de ter abertura consciencial, é o dever de ter abertura consciencial e de estar disponível para aprender com aquele objeto interpretativo. Portanto, enquanto ponto de partida, as pessoas são diferentes, mas em termos de dever ser ou dever fazer, deve ser igual.
É a questão do dever hermenêutico. Tem de haver imparcialidade hermenêutica. Quando uma pessoa está a interpretar um objeto, o centro tem de ser a compreensão do objeto. Não é eu continuar a pensar da mesma maneira. Vamos imaginar que essa ideologia denuncia, primeiro, mostra-se melhor, entre aspas, do que tanto aquelas pessoas que escolhem vivem de esquerda ou outras pessoas vivem de direita. Vamos imaginar que ela se mostra melhor. Como é que a pessoa se vai relacionar com isso? Como é que uma pessoa se vai relacionar ao ter de se colocar em causa quando está a interpretar um objeto interpretativo? O grande problema dos bloqueios e dos apegos intelectuais é que a pessoa às vezes está daquela questão do dono da razão, que eu já fiz um vídeo a falar acerca disso. A pessoa está tão focada em continuar a pensar da mesma maneira que não está disponível para aprender com um objeto interpretativo que possa estar a interpretar. Por isso é que às vezes o problema da questão da hermenêutica é que quando uma pessoa não coloca, enquanto centro hermenêutico, a compreensão do objeto, a pessoa já vai interpretar denigrativamente, porque a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Então o que é que acontece com muita frequência? A falácia de espantalho. A pessoa está a interpretar algo, como aquilo pode denunciar incongruência de algumas crenças, a pessoa prefere deturpar para tornar mais facilmente refutável. E este exercício hermenêutico denigrativo condiciona a relação com o objeto interpretativo. Portanto, se tanto as pessoas de filosofia de esquerda como as filosofias de direita não partirem de um ponto de partida de dever hermenêutico, em que a pessoa consegue ter um relativismo hermenêutico, em que coloca aquela teoria em pé de igualdade e que já vão com uma abertura consciencial para aprender com esse objeto interpretativo e eventualmente terem-se de colocar em causa, se as pessoas não forem com este ponto de partida hermenêutico que deve ser imparcial, as pessoas irão interpretar certamente mal o objeto. Porque quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, a pessoa não está preocupada com a verdade. A pessoa está preocupada com a verdade conveniente. A pessoa está preocupada em ver algo confortável. A pessoa tem medo. Quando uma pessoa não parte de um ponto de partida em que tem vontade de compreender verdadeiramente o objeto e está disponível para aprender algo novo e para ter de colocar eventualmente ter de colocar as suas crenças em causa, quando uma pessoa não parte desse ponto de partida, a pessoa não está preocupada em compreender o objeto tal como ele é. A pessoa está preocupada em surgir dali uma interpretação que seja confortável. As pessoas, quando não partem de um ponto de partida em que estão disponíveis para entrar na zona de desconforto intelectual, se um objeto interpretativo, neste caso esta ideologia, se mostrar difícil de compreender, se este objeto interpretativo, esta nova ideologia, denunciar as incongruências das nossas crenças, das minhas crenças, das crenças tanto dessas pessoas de filosofia de esquerda como dessas pessoas de filosofia de direita, se mostrar incongruências, se denunciar a falibilidade delas mesmas, a pessoa terá muita dificuldade e terá muito desconforto intelectual em aceitar que aquela proposta de verdade ideológica pode fazer sentido. Então o que é mais fácil em termos hermenêuticos? Agir de forma inconsciente. Deturpar para tornar mais facilmente refutável ou simplesmente fugir. Fugir do assunto, fugir da ideologia, fugir da teoria. Então o que é que acontece? Sempre que nós estamos a interpretar algo, há três grandes formas de nós relacionarmos com isso. Esta relação com a verdade tem muito a ver com a relação hermenêutica também. Ou eu quero ver a verdade, simplesmente, ou eu quero ver exatamente o objeto interpretativo tal como ele é, com imparcialidade hermenêutica, com o relativismo hermenêutico, honrando o dever hermenêutico de compreender o objeto tal como ele é. Ou eu quero ver a verdade, ou eu quero que seja falso, ou quero que seja verdadeiro. O que é que acontece se eu quiser ver a verdade? Eu vou estar disponível para aprender com ela. Eu vou estar disponível. Quando eu quero mesmo ver a verdade, eu não tenho medo de entrar na zona de desconforto intelectual. E eu vou ver a coisa tal como ela é. Eu vou procurar ver a coisa tal como ela é. É a questão da interpretação ideal. A interpretação ideal é eu querer ver o objeto interpretativo tal como ele é. Não como eu gostaria que ele fosse. Mesmo que eu tenha de colocar em causa as minhas crenças mais enraizadas. Mesmo que eu tenha de colocar em causa tudo na minha vida. Quando eu estou a interpretar um objeto interpretativo, eu tenho de procurar compreendê-lo tal como ele é. Não como eu gostaria que fosse. Portanto, procurar compreendê-lo verdadeiramente tal como ele é, tem a ver com o dever hermenêutico, o dever que eu tenho de procurar compreender o objeto interpretativo tal como ele é. E tem a ver com querer ver a verdade. Querer ver a verdade do objeto interpretativo. Neste caso, desta ideologia nova que apareceu à minha frente, por exemplo. Se eu quiser que seja falso, o que é que eu vou fazer? Se eu prioristicamente estiver a pegar nas minhas crenças e aparecer uma nova ideologia política e eu quiser que ela seja falsa, que ela não faça sentido, o que é que eu vou fazer de forma inconsciente no meu exercício hermenêutico? Eu vou ver coisas onde elas não existem, eu vou deturpar o sentido original desse objeto interpretativo
para o tornar mais facilmente refutável. Portanto, eu já não vou estar a lidar com o objeto interpretativo de forma relativamente neutra e imparcial. Eu parto de um princípio, eu quero que as coisas continuem dessa maneira, portanto, aquilo que eu irei interpretar num outro objeto tem de corresponder à necessidade de continuar da mesma maneira. Nem que eu deturpe completamente esse objeto interpretativo. Portanto, há uma distorção hermenêutica entre eu e o objeto, a prioristicamente. Porque eu, prioristicamente, eu não quero aprender algo novo, eu quero continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, a interpretação que ficará na minha cabeça vai ter de ser aquela que corresponde à minha necessidade de continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, eu não vou querer ver as coisas tal como elas são. Eu vou ignorar pormenores básicos, eu vou turpar pormenores desse objeto interpretativo, portanto, eu não vou estar a ser objetivo. Eu vou estar a ser profundamente subjetivo. Há sempre subjetividade, mas a interpretação ideal pressupõe uma pessoa procurar ser o mais objetiva possível quando está diante de um objeto interpretativo. E se eu quiser que seja verdadeiro? Se eu não quiser só ver a verdade, se eu quiser que seja verdadeira a toda a força, o que é que eu poderei fazer? Eu poderei, de forma inconsciente, ignorar incongruências que poderão denunciar as suas falhas. Portanto, eu não vou estar a ver a coisa tal como ela é. Eu vou querer que seja verdade a toda a força. Mesmo que eu ignore pormenores básicos que demonstrem que se calhar não é assim tão verdadeiro. Estão a compreender? A questão da interpretação ideal tem muito mais do que aquilo que se lhe diga, que possa parecer à primeira vista. Porque é muito mais fácil uma pessoa escolher ver uma coisa que não existe e que é mais confortável, e uma pessoa distancia-se do objeto interpretativo, do que escolher ver a verdade tal como ela é. Portanto, sempre que nós estamos a lidar com assuntos novos, com teorias novas, com ideias novas, com coisas escandalosas, difíceis de compreender, insólitas, inusitadas, irreverentes, seja o que for, o que é que nós queremos mesmo ver? Como é que está a ser o nosso exercício hermenêutico? Uma pessoa está a querer interpretar o objeto interpretativo tal como ele é, de forma imparcial, ou tentando ser imparcial? Uma pessoa está disponível com a abertura consciencial para aprender alguma coisa nova? Ou para ter de colocar todas as suas crenças em causa, caso esse objeto interpretativo se mostre verdadeiro? Ou melhor, seja o que for. Uma pessoa quer mesmo aprender com a realidade, com os objetos interpretativos que aparecem à nossa frente, possam ser teorias, ideias, ideologias, seja o que for. Ou uma pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira e vai deturpar tudo aquilo que está à sua volta para continuar a pensar da mesma maneira. É que se uma pessoa estiver sempre a deturpar tudo o que está à sua volta, tudo aquilo que é diferente, porque uma pessoa, o dono da razão, já olha para a alteridade como se fosse condição de inferioridade, já parte do princípio que tudo aquilo que é diferente é inferior, então a pessoa interpreta denigrativamente tudo aquilo que é diferente. Então esse exercício hermenêutico de quem só quer pensar, quem só quer continuar a pensar da mesma maneira, esse exercício hermenêutico diante de um objeto interpretativo diferente, está sempre condicionado. Porque, prioristicamente, a pessoa não está disponível para aprender com o objeto e não coloca como centro do objeto interpretativo a objetividade do objeto, a compreensão. O grande objetivo da hermenêutica tem de ser a compreensão do objeto interpretativo. Não pode ser a parcialidade de se querer continuar a pensar da mesma maneira. Quando uma pessoa está a interpretar algo, uma pessoa tem de estar disponível para aprender com essa coisa. Uma pessoa tem de estar disponível para mudar caso essa coisa demonstrar necessidade de uma pessoa fazer uma mudança no próprio sistema de crenças. Se uma pessoa estiver com bloqueios e apegos intelectuais e não estiver disponível para aprender alguma coisa nova, a pessoa não só não vai aprender alguma coisa nova, como vai deturpar completamente qualquer objeto interpretativo. Qualquer nova teoria, ideia, ideologia que seja diferente. Porque a pessoa quer continuar a pensar da maneira. Porque o objetivo máximo de uma pessoa que quer continuar a pensar da mesma maneira, o objetivo máximo quando está a fazer um exercício hermenêutico, quando está a interpretar algo, é continuar a pensar da mesma maneira. Não é compreender esse objeto interpretativo. O ponto de partida tem de ser procurar compreender um objeto interpretativo tal como ele é. Que deve ser comum a todas as pessoas. Mesmo que elas tenham crenças diferentes, bagagens de conhecimentos diferentes, memórias diferentes, passados diferentes, seja o que for. Esta alteridade é comum, é natural, todas as pessoas são diferentes quando estão diante de um objeto interpretativo. Portanto, essa condição de alteridade é natural como ponto de partida, mas há um dever que deve ser comum a todas. O dever de procurar compreender o objeto tal como ele é, colocando a compreensão como centro do exercício hermenêutico e não continuar a pensar da mesma maneira. Porque há pessoas que estão sempre a fugir da zona de conforto intelectual, da zona de desconforto intelectual. Tudo aquilo que se mostra um bocadinho desconfortável à primeira vista, a pessoa foge. Ou foge, ou deturpa o sentido original, deturpa a objetividade para tornar mais facilmente refutável. Eu falo muito acerca disto no meu trabalho porque eu reparo, eu vejo acontecer todos os dias. Quando uma pessoa tem um ego muito ativo e a pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, não interessa se é muito inteligente. Isto naturalmente acontece. Deturpar o objeto interpretativo para o tornar mais facilmente refutável quando não se quer
quando não se está disponível para aprender alguma coisa nova, quando não se está aberto para a mudança. Portanto, interpretação ideal, condições fundamentais, dever hermenêutico, procurar compreender a coisa tal como ela é. O dever de procurar compreender uma coisa tal como ela é, principalmente quando se quer falar acerca dela. Ponto de partida hermenêutico. Uma pessoa tem de partir de um ponto de partida que é uma imparcialidade hermenêutica. Não interessa, quando eu estou a interpretar algo, não interessa, elas estão lá, mas não interessa se eu vou continuar ou não a pensar da maneira. Interessa compreender o objeto tal como ele é. Só depois é que eu vou pensar se tenho de colocar ou não as minhas crenças em causa. Quando uma pessoa está a interpretar algo, o objetivo máximo é compreender esse objeto interpretativo tal como ele é. Se depois dessa interpretação a pessoa perceber, se calhar as minhas crenças estão a falhar, se calhar eu tenho de colocar em causa as minhas crenças e a minha relação com o universo, ou a minha relação comigo mesmo. Então vou ter de me colocar em causa. Mas isso vem depois. Primeiro, a pessoa tem de estar disponível e com vontade de compreender o objeto interpretativo tal como ele é. O centro tem de ser a compreensão. Por isso é que eu falo, hermenêutica é a ciência da interpretação para a compreensão. O objetivo máximo do exercício hermenêutico é compreender. Não é continuar a pensar da mesma maneira. Porque as pessoas estiverem sempre a interpretar as coisas diferentes, de maneira a deturpar tudo aquilo que é diferente tem de ser deturpado, para uma pessoa continuar a pensar da mesma maneira, procurando realizar aquilo de forma inconsciente, o conservadorismo intelectual. Se a pessoa não conseguir colocar todas as crenças diferentes em relativo pé de igualdade, a pessoa nunca vai relacionar-se com ela de maneira a aprender alguma coisa nova. A pessoa não está aberta para isso. A pessoa só quer conservar, só quer pensar da mesma maneira. Então, todo o exercício hermenêutico de um conservador intelectual vai estar condicionado a prioristicamente. Não poderá realizar-se aquilo que se poderá chamar de interpretação ideal, que é uma questão formal. A interpretação ideal é formal. Eu apresento características, ou conteúdos, ou afirmações fundamentais para ela poder acontecer minimamente. Claro que depois cada pessoa tem de pôr em prática no seu contexto em particular. Portanto, quando estamos diante do mesmo objeto interpretativo, todas as pessoas que estão a interpretar partem de um princípio diferente. As pessoas são diferentes, têm conhecimentos diferentes, crenças diferentes, passados diferentes. Mas há algo que tem de ser em comum, que é esse ponto de partida hermenêutica, que é procurar realizar uma imparcialidade hermenêutica em que se procura compreender o objeto interpretativo tal como ele é. O centro é compreendê-lo tal como ele é procurar ser objetivo. Depois, se uma pessoa tiver que colocar em causa as suas crenças, é uma coisa que vai a posteriori. Não é, eu vou para o objeto interpretativo já a querer continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, se ele denunciar as incongruências das minhas crenças, eu vou turpar aquilo que é para continuar a pensar da mesma maneira. Não, eu não posso turpar o objeto interpretativo. Eu tenho de compreender tal como ele é. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, mesmo que eu tenha de abalar todo o meu sistema de crenças, mesmo que eu leve uma martelada no meu sistema de crenças e tenha de repensar tudo de novo. Quando uma pessoa está a interpretar algo, o objetivo máximo é compreender a coisa tal como ela é. É esta a mensagem que eu quero passar com a interpretação ideal. Eu vou partilhar, depois vou publicar uma obra a falar acerca disso. Há uma obra que já está para sair, que terá o título Individuologia, em que eu falarei um bocado acerca dessas questões. Mas depois vou criar uma obra, ou já estou a criar uma obra, em que eu falarei acerca de todas essas questões da hermenêutica, da lógica, princípios fundamentais da hermenêutica, da lógica e todas essas coisas que eu falei aqui agora. Dos princípios da hermenêutica. Ponto de partida hermenêutica, imparcialidade hermenêutica, relativismo hermenêutico, dever hermenêutico, princípios fundamentais da hermenêutica, que é o princípio compreensivo, princípio de negativo e princípio de fuga, todo esse tipo de coisas eu falarei nessa obra. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se tiverem problemas, eu dou consultas de filosofia, consultas de individuologia, também dou formação em individuologia para quem estiver interessado, basta procurar no YouTube, na parte em que tem acerca de, ou procurar uma pessoa procurar na internet, aparece uma data de coisas da minha pessoa, Instagram, Facebook, basta procurar lá e as pessoas informam-se. Mandam um e-mail também, filipeferracalhau@gmail.com. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.